Graça, a paz e o amor da parte do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Amém. Bom dia. Vamos para o devocional da manhã. Carta de Tiago, capítulo número 1. Vamos ler do versículo 19 ao 25. Diz assim: Portanto, meus amados irmãos, toda pessoa esteja pronta para ouvir, tardio em falar e tardio em irar-se. Versículo 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Versículo 21. Portanto, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Versículo 22. Sede cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes negligentes, enganando-os a vós mesmos. Versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a uma pessoa que contempla o seu rosto natural em um espelho. Versículo 24. E porque ela contempla-se a si mesmo e segue seu caminho, logo se esquece que tipo de pessoa ela era. Versículo 25. Porém, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade e nela persevera praticando, não sendo apenas uma pessoa ouvinte negligente, esquecido, mas um realizador praticante da obra, esta pessoa será abençoada em seu feito. Nosso amado irmão, o apóstolo Tiago, está falando aqui para um grupo de judeus cristãos que estava tendo uma certa divergência entre eles, certas discussões, e ele fala para que as pessoas estejam prontas sempre para ouvir. Pronta para ouvir, você tem que ter compaixão, você tem que ter misericórdia, você tem que ter bondade, você tem que ter benignidade, você tem que ter mansidão, você tem que ter domínio próprio. O apóstolo Tiago está apontando para os frutos do Espírito Santo que a gente deve exercer. Pronta para ouvir, tardio em irar-se. Tardio em irar-se é porque você tem domínio próprio. Não é porque você ouviu uma coisa ruim que você vai responder também com uma coisa ruim. Não é receber uma coisa má e pagar com uma coisa má também. Lembre-se também que o apóstolo Paulo falou sobre isso. Não tornei o mal com o mal, mas paguem o mal com o bem. Então o apóstolo Tiago está falando para sermos prontos para ouvir, mas tardio no falar e tardio no irar. Porque quando a pessoa se ira, ela não opera a justiça de Deus. Quando a pessoa se trata com ira, com raiva, ela está praticando a justiça dela e não a justiça de Deus. E ele fala no versículo 21, para rejeitar todas as obras da imundícia e as malícias também. Mas temos que receber com mansidão a palavra enxertada. Quando nós recebemos a palavra de Deus com mansidão, ela pode exercer frutos bons em nossa vida. E aqui ele fala que a palavra que nós recebemos com mansidão, a qual pode salvar a nossa alma. Quando nós recebemos a palavra de Deus com mansidão e exercemos ela em nossa vida, ela gera fruto de salvação, porque é o Jesus Cristo que está sendo enxertado em nós. Como o apóstolo João falou, Evangelho de João capítulo 1, que o verbo se fez carne e o verbo era Deus. E ele se fez homem diante de todos. Então Jesus Cristo é a própria palavra. Quando nós recebemos a palavra, nós estamos recebendo Jesus Cristo. E é Jesus Cristo que gera em nós salvação. E ele fala no versículo 22 para nós sermos cumpridores da palavra. Quando nós ouvimos a palavra, nós temos que cumprir a palavra. Não somente ouvintes da palavra, enganando-os a si mesmo. Todo aquele que ouve a palavra e não pratica, ele fala que é um ouvinte negligente. É um ouvinte, como Jesus Cristo falou também sobre os dois alicerces. O homem que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente que fundamentou sua casa na rocha e veio os fortes ventos e veio as águas e veio chuva e ela não caiu porque ele estava firmado na rocha. Já o que ouviu e não a praticou é o que fundamentou sua casa na areia da praia, e veio chuva, veio ventos fortes e a derrubou. Então,
nós temos que ser ouvintes praticantes. O apóstolo Tiago foca também no que Jesus Cristo falou, de sermos ouvintes praticantes, não um ouvinte negligente. Ouvir e não praticar não gera resultados bons na nossa vida. E o interessante é que ele fala aqui no versículo 25, porém aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade e nela persevera praticando, não sendo apenas um ouvinte negligente, mas o realizador praticante de obras, este homem será abençoado no seu feito. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, colocamos ela em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa conduta, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nós somos abençoados em seu feito. Tudo que nós fazemos, nós somos abençoados. Tudo que nós fazemos apontando para aquilo que agrada a Deus, nós somos abençoados. Portanto, todos nós devemos ser praticantes, ouvintes praticantes da palavra de Deus. Estarmos sempre presentes também, pronto para ouvir a palavra de Deus, ouvir direcionamento que vem da palavra de Deus, que venha com o propósito de nos levar para aquilo que agrada a Deus. Que nós sejamos sempre assim, prontos para ouvir e sempre praticantes da palavra, colocando em prática na nossa vida e colocando em prática um com o outro também, lembrando dos frutos do Espírito Santo, ao qual o apóstolo Paulo falou em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, mansidão, benignidade, bondade, domínio próprio, misericórdia, amor, felicidade, alegria, que todos nós vamos exercer aquilo que agrada a Deus. Prontos para ouvir, tardio para irar, tardio para falar, mas sempre ouvintes praticantes daquilo que agrada a Deus, com boas obras. E assim você será abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.